Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou com 367 votos a favor, 85 contra e 14 abstenções a proposta de castração química para pedófilos, uma medida polêmica inserida durante a votação de um projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A proposta visa, entre outras coisas, estabelecer o Cadastro Nacional de Pedófilos como parte do esforço para reforçar a proteção às crianças e adolescentes. O texto segue agora para análise do Senado. Entre os deputados que votaram a favor da medida está o deputado federal Merlong Solano, do PT. Sobre esse assunto, eu e Marcos Teixeira conversamos com ele a partir de agora. Bom dia, Teixeira. Bom dia, Felipe. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, deputado. Por que o senhor votou a favor? Eu penso que a sociedade brasileira, o Estado principalmente, precisa dar uma resposta firme, uma resposta clara para esta agressão que eu considero inominável. Agressão contra uma criança, agressão contra um adolescente. Foram mais de 200 mil casos entre 2015 e 2021. Só em 2021 foram 35 mil casos de pedofilia. E a gente aqui noticia direto, Pois infelizmente. Praticada, sobretudo, na própria casa da criança, no lugar onde ela devia estar, por excelência, protegida. A maior parte de cada 10 agressores, 7 são familiares ou conhecidos. Então, acho que a sociedade precisa dar uma resposta clara. E o projeto de lei dá duas respostas. O cadastro e, nos casos mais graves, a adoção da castração química, que não se trata de uma castração física, como às vezes as pessoas pensam. É um hormônio, é um remédio que, por decisão judicial, depois da pessoa condenada com trânsito em julgado por crime de pedofilia, aí vem a aplicação desse remédio, que é um remédio radical, mas que é uma sinalização clara de que o Brasil não aceita que suas crianças continuem sendo agredidas. Deputado, mesmo assim foi uma votação polêmica, Felipe, porque essa previsão ela não estava lá no texto original, né? Foi uma emenda que surgiu ao longo do debate, lá durante o debate. A votação. E algumas bancadas, no caso, por exemplo, a bancada do PT, né, o Partido do Deputado, a princípio se manifestavam contrárias, né, a esse posicionamento. O que houve que isso mudou lá na hora da votação do debate, deputado? Veja, tradicionalmente os partidos mais de esquerda, como é o caso do PT, têm uma postura de ver a questão da segurança de uma maneira sistêmica, de entender que a segurança não se resolve só com punição. Como princípio geral, isso está correto. Segurança é punição, é polícia, é poder judiciário, mas é também educação, distribuição de renda, saúde, lazer, essas coisas todas. Tudo melhoria das condições de vida na periferia, tudo isso faz parte de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas acontece o seguinte, que tudo isso é um processo longo e demorado. No meu modo de ver, os casos concretos precisam de uma resposta concreta. E nós estamos tratando de crianças de 0 a 9 anos agredidas dentro de casa, principalmente as crianças do sexo feminino. E a maior parte dos agressores, homens, inclusive que deviam estar cuidando da segurança dessas crianças, porque muitos são familiares. Lembrando aqui, Teixeira, você citou, né, a bancada petista, dos 10 deputados federais aqui do nosso estado, 6 votaram e apenas um votou não, que foi o deputado Florentino Neto, do PT. A favor, Francisco Costa, Flávio Nogueira, Merlong Solano, deputado que está aqui com a gente, Júlio Arcoverde e também Átila Lira. Votação agora vai para o Senado. Pode ter um revés? Eu não sei exatamente como é que o Senado pensa essa questão, mas eu vejo uma tendência no Congresso brasileiro no sentido de aumentar as penas para certos tipos de crime. Por isso, eu acho que tem chance de também ser aprovado lá. Queria que o senhor explicasse também como funciona ou como deve funcionar esse cadastro. Pois é, o cadastro depois da condenação, com trânsito em julgado, os casos são remetidos para o Conselho Nacional de Justiça, a quem cabe coordenar a implantação e o acompanhamento desse cadastro, onde os dados da condenação e a própria fotografia do agressor são colocados na rede mundial de computadores. Mas ele fica proibido de fazer alguma coisa? De que forma ele Não, vai ser... Isso aí fica no âmbito da condenação que o juiz aplicou sobre ele. Ele determina isso. Não está no âmbito dessa lei. Essa lei ela coordena basicamente o cadastro e avança no sentido de uma punição mais específica, como que se é essa fossem da castração. duas condenações, né? Duas punições a partir dessa condenação. Felipe, eu queria Ela aproveitar... coloca à disposição do juiz mais esta punição, a castração. Da castração química. Já o cadastro não, isso é obrigatório.
foi condenado com trânsito em julgado, o dado tem que ser remetido para o Conselho Nacional de Justiça implantar no cadastro. Só queria aproveitar a presença do deputado, Felipe, porque a gente vai ter dias decisivos agora na Câmara, agora nessa reta final, antes do recesso. Por exemplo, esse pacote de corte de gastos, essas mudanças na questão tributária, essa votação acontece ainda agora, esses dias, deputado? Nós tivemos uma sinalização clara de que a tendência é essa. O presidente Arthur Lira cancelou todas as reuniões de comissões nesta semana, a partir de hoje. Nós teremos sessão até sexta-feira, esforço concentrado. Semana passada nós tivemos votação até meia-noite. Provavelmente isso vai acontecer de novo essa semana, porque, de fato, precisamos votar a LDO, o orçamento e esse pacote de controle de gasto, que é essencial para que a economia brasileira se estabilize. Os principais pontos desse pacote? Esse pacote, de maneira geral, Felipe, ele quer trazer para dentro do novo arcabouço fiscal o crescimento das despesas. Porque dentro do arcabouço fiscal, as despesas só podem aumentar até 70% do crescimento da receita. Portanto, há uma folga aí de 30% do crescimento da receita para ir diminuindo o peso da dívida pública. Esse é um caminho correto, que eu entendo que está correto, porque o Brasil está com 10 anos apresentando déficit público. Isso não tem sustentação, porque quem tem muito dinheiro para investir, pode investir na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Se não confiar na estabilidade das contas do Brasil, esse pessoal pode ir embora, o que poderia gerar grave desequilíbrio. Então, eu acho que está correto. E o arcabouço fiscal precisa ser fortalecido, porque muitas despesas foram excepcionalizadas, muita coisa não entra dentro do arcabouço. O que está se fazendo agora? Um esforço para trazer quase tudo para dentro do arcabouço. Agora, apesar desse esforço, deputado, o mercado não tem enxergado isso. Ontem, inclusive, quando recebeu alta em São Paulo, o presidente Lula voltou a reclamar, ou seja, o mercado entende que é preciso cortar mais. Qual é a visão do senhor? Porque o mercado, na verdade, quer mais do que o suor do trabalhador, quer o sangue do trabalhador. Ele quer que a gente acabe de vez com a valorização real do salário mínimo. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos trazer a evolução do crescimento do salário mínimo para dentro do arcabouço. Ele agora não vai mais crescer de acordo com o crescimento do PIB. Ele vai crescer de 0,6% a 2,5%. Portanto, nesse sistema aí, se a economia crescer 5%, o salário mínimo não vai crescer do jeito que está hoje. Ele cresce com a inflação mais o PIB. Como vai ficar com o arcabouço, com essa lei sendo aprovada? Ele vai crescer com a inflação, mas até 2,5%, que é o limite que o arcabouço fiscal coloca para o crescimento das despesas. Muito obrigado, então, pela participação, deputado federal Merlong Solano, pelo PT. Seja sempre bem-vindo.